Olá, boa semana. É um privilégio estarmos juntos mais uma vez para acompanhar aqui a 13ª e última temática deste livro, deste trimestre, da nossa lição da Escola Sabatina, do livro de Deuteronômio. Você sabe, nós estudamos este trimestre todo o tema A Verdade Presente em Deuteronômio e hoje chegamos ao 13º tema, onde estudaremos um pouco mais sobre um personagem muito importante no contexto de Deuteronômio e do Antigo Testamento. Mas foi um privilégio estar junto com você, participando aqui neste local, participando neste canal. Nós estivemos juntos por todo o trimestre, outubro, novembro e dezembro, nos canais da Igreja do UNASP-EC. Você sabe que esse programa chamado Lição da Escola Sabatina é um programa da Igreja do UNASP-EC e tivemos parceria também este trimestre com o SALT UNASP, o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, e várias vezes tivemos aqui amigos, professores do SALT. Mas também temos outros amigos, outros convidados que sempre participam conosco, e assim será desta vez, nesta última temática. Estamos acabando o ano aí, esta semana é a última, que estudamos então sobre Deuteronômio, e a partir do próximo trimestre já estamos preparando aqui algumas coisas muito especiais. Nós estamos estudando sobre o livro de Hebreus. Então você não pode deixar de participar. E como você pode participar? Se inscreva. Se inscreva aqui no canal da Igreja UNASP-EC. Se você está assistindo no canal Adventistas Brasil, também se inscreva. Ou no canal Escola Sabatina Oficial, se inscreva. Mas mais do que isso, ative as notificações para que você saiba sempre que o vídeo está sendo publicado, mas também queríamos te pedir para deixar o seu like, isso nos ajuda muito, e faça o seu comentário, Estamos programando aqui de forma especial algumas questões, alguns pontos que no próximo trimestre certamente vão contribuir para aumentar aí a efetividade, a eficácia do nosso estudo, vão abençoar você ainda mais. Um último pedido: pegue o link desta transmissão, deste vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe este link nos seus grupos de WhatsApp, do Telegram, do Signal, não importa qual mensageiro você usa, cole no Twitter, no Instagram, cole no Facebook. O importante é que você nos ajude a divulgar este tema. E vamos falar hoje de algo muito especial. Vamos tratar da ressurreição de Moisés. Esse é o tema de número 13 do nosso guia de estudos e estaremos juntos aqui tratando desse tema. Eu desejo mais uma vez a bênção de Deus sobre a sua vida, para que você seja cada vez mais pleno, mais cheio do Espírito e tenha mais conhecimento da pessoa de Deus. E eu quero chamar esta semana para estar conosco dois amigos que eu já vou colocar na tela, já vou ajustá-los aqui. Nós teremos participando conosco da lição da Escola Sabatina desta semana, dois amigos, um que já esteve conosco algumas vezes e um que é convidado novo, pela primeira vez está conosco. Eu quero começar apresentando a ele já vai abrir o microfone, vai poder falar conosco, é o pastor Manuel de Andrade. Pastor Manuel de Andrade, ele atualmente, ele é aqui do Centro de Pastores Jubilados, não é? Da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O pastor Manuel, se eu não me engano, ele é o diretor, ou foi, ele vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas o pastor Manuel de Andrade, por muitos anos, ele trabalhou basicamente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mais de 35 anos atuou nesses dois estados. Ele foi pastor de igrejas, pastor distrital, que nós chamamos. Pastor Manuel também no Rio de Janeiro trabalhou em muitos locais, né? Foi secretário de campo e em São Paulo, trabalhando na Associação Paulista Leste nos últimos anos. Ele trabalhou por 8 anos como secretário ministerial, é aquele pastor que cuida dos pastores. Trabalhou ali na Associação Paulista Leste por 2 mandatos. A Igreja Adventista trabalha com eleições e ele também foi, por um mandato, ou um pouco mais que isso, secretário executivo da associação. Pastor Manuel de Andrade também, além de tudo isso, ele é escritor, ele tem 2 livros publicados, está preparando um 3º livro. Atualmente ele está terminando a sua tese de doutorado na área de teologia pastoral. E o pastor Manuel de Andrade também é pai do nosso querido amigo, pastor Milton Andrade, que por 12 anos cantou no Arautos do Rei, foi o baixo do quarteto e hoje
é pastor aqui na cidade de Hortolândia, bem pertinho de nós. Pastor Luiz, tive que tomar um fôlego aqui para falar do pastor Manuel, mas pastor Manuel, pode abrir o seu áudio, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. E se o senhor tiver aí os livros que o senhor escreveu, mostre para nós aqui, para divulgar também isso, mas fale um pouco do senhor, seja bem-vindo, viu, pastor? Bom dia para todos, uma boa semana. Nós estamos felizes em poder compartilhar da última lição desse trimestre e também deste ano, não é isso, pastor Júlio, pastor Luiz, que será apresentado também. Nós temos realmente um livro, mas ele está esgotado, pastor. É o livro chamado Escatologia. Nós fizemos 2 edições, a segunda esgotou em menos de 5 meses, né? E o plano nosso é depois fazer uma 3ª edição. E temos o outro livro também, que fala sobre... só um minuto, deixa eu me pegar aqui. O título é Uma Verdadeira Testemunha de Jeová à Luz da Bíblia, ou das Escrituras. É um livro que orienta-nos como devemos defender a fé que a Bíblia mostra a respeito da Trindade, a respeito da divindade de Cristo, da volta de Jesus e outros itens mais contidos neste livro, inclusive mostrando que Jesus, de fato, morreu em uma cruz e não em uma estaca, conforme as pessoas por aí pregam das testemunhas. E quanto ao Milton, hoje ele está em Tatuí. Ele trabalhou 3 anos, exatamente, trabalhou 3 anos em Hortolândia e agora terminou seu 1º ano em Tatuí, ali onde fica a sede da Casa Publicadora Brasileira. Pois é, o pastor Milton, que também é escritor, também tem um livro lançado pela Casa Publicadora Brasileira, né? Pastor Manuel, gostei muito da capa desse livro aí, desse segundo livro. Ah, sim, eu não... Inclusive, a capa deste livro aqui, o pastor Júlio Ribeiro foi o autor dessa capa, que ficou maravilhosa. Amém, Deus seja louvado, é um prazer ajudar. O layout também do livro, ele que preparou. Então, ficou bonito por causa realmente da sua ajuda também. Pastor, o conteúdo é que é importante nesse livro. Se você não tem, procure aí, depois o pastor Manuel de Andrade pode deixar algum e-mail, algum contato, mas também você pode procurar depois pelo Google, né? Uma Verdadeira Testemunha de Jeová à Luz da Bíblia, procure aí no Google. E o outro, Escatologia, pastor, fazemos votos para que em breve ele esteja na 2ª edição pronta aí, tá bom? Mas olha, muito obrigado por estar conosco, Deus abençoe o seu ministério, que agora, depois de quantos anos de ministério o senhor trabalhou ativamente na igreja? Eu trabalhei 37 anos. 37. Ativamente, já estou há 7 anos jubilado, mas continuo trabalhando, ajudando a igreja. Eu sei, eu disse ativamente, na verdade. O pastor, ele só para de trabalhar quando para de respirar, né? Amém. Isso é uma verdade. Amém. Pastor Manuel, e o senhor também faz parte de um... O que é o Cajube, pastor? Conte um pouco para quem não sabe da existência dele. Nós temos na União Central Brasileira uma associação dos obreiros jubilados. E essa associação tem alguns clubes de jubilados. E aqui temos o Cajube, em Engenheiro Coelho, onde se encontram mais de 70 pastores jubilados e as suas famílias, né? E em Hortolândia também. Nós temos um grupo ali de mais de 40 pastores jubilados. Temos em outros lugares, em São Paulo, Tatuí, e a nossa associação abrange todo o estado de São Paulo. Nós cuidamos de cerca de 170 pastores jubilados e viúvas também. Muito obrigado, pastor. Deus continue abençoando o senhor nesse trabalho. Conte conosco aí também na divulgação desses materiais. E pastor Luiz Francisco, que está conosco aqui, eu já disse a vocês no começo, é um velho conhecido nosso. Pastor Luiz Francisco, ele atualmente está em Curitiba, ele é pastor de um grupo de igrejas, que nós chamamos de Distrito Pastoral, ali na Associação Central Paranaense, que compreende parte do estado do Paraná. O pastor Luiz, nós somos colegas de turma, de 2012 a 2015, depois ele foi ser pastor numa grande igreja em Curitiba, pastor associado ali da igreja do Boqueirão, depois passou algum tempo ali em Guarapuava Norte, um dos distritos daquela cidade que eu passei mais frio em toda a minha vida, -4 graus,
quando lá estive com o pastor Luiz, e já há 2 anos, se eu não me engano, é o 3º ano agora que vai entrar, ele está como pastor distrital, pastor titular de um grupo de igrejas que ficam em Curitiba, não sei se tem alguma cidade por fora ali, mas o grupo de igreja chama-se Bom Retiro, porque a igreja central, a igreja sede, se chama Igreja do Bom Retiro. E descobrimos hoje que onde o pastor Luiz é pastor, foi onde o pastor Manuel de Andrade fez o casamento do seu filho Milton Andrade, porque a esposa do pastor Milton é da Igreja do Bom Retiro. Então, coincidentemente, o pastor hoje da igreja e o pastor que fez o casamento do filho lá na igreja se encontram aqui. Pastor Luiz, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Tamo aí. Você viu que o tempo que você gastou para falar do pastor Manuel, você resumiu comigo, né? É mais simples. Mas é isso mesmo, cara. Estamos aqui indo para o 3º ano já no Bom Retiro. Eu tenho mais uma igreja na região metropolitana, né? Na cidade de Almirante Tamandaré, Igreja do Jardim Paraíso. Então, você vê que eu estou bem aqui, porque quando eu saio do Paraíso, eu vou para o Bom Retiro, e quando eu saio de um Bom Retiro, eu vou para o Paraíso. Então, eu estou tranquilo aqui, cara, aqui é bom. Agora, o pastor Luiz tem que lembrar que a nossa idade é diferente. Quando você chegar à minha idade, certamente o currículo vai ser o dobro. Amém, isso é verdade. Chegaremos lá, né? Pastor Luiz, obrigado. Eu estou só com 7 anos, pastor. O pastor só tem 30 a mais. Só 30. Hoje são já 44 anos de pastorado. Hein? Pois é, 37 de ministério, remunerado, e depois mais 7 de jubilado. Pastor, obrigado. Pastor Luiz, por gentileza, faça a oração pedindo que Deus abençoe a nós e quem nos assistirá essa semana, por favor. Faço. Pai querido, a gente agradece porque tem a liberdade de estudar a tua palavra, hoje compartilhar um pouquinho das coisas que tocaram o nosso coração. Então, pedimos aqui, Senhor, que esteja conosco, que o Espírito Santo fale conosco e através de nós, para que os nossos amigos que estão assistindo também sejam abençoados. Por favor, Pai, que esses momentos sejam ainda mais agradáveis, porque Tu estás conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos aos nossos amigos pastores. E para você que então nos acompanha, como falamos já, o tema desta semana é Deuteronômio, não é a lição de Deuteronômio, mas o tema de número 13, que tem como título A Ressurreição de Moisés. E a cada semana, você sabe, nós temos o chamado verso para memorizar, que é o verso que norteia nosso estudo daquela semana. Portanto, eu quero convidar você a ler comigo agora o que está escrito em Judas, capítulo 1, verso 9, ou em Judas 9, já que Judas é um dos livros do Novo Testamento que tem apenas um capítulo. Mas seguindo a ordem de capítulos e versículos, mesmo tendo apenas um capítulo, eu digo Judas, capítulo 1, verso 9. Eu vou ler para você, aqui na minha Bíblia está escrito assim: Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor o repreenda, ou te repreenda. O livro de Deuteronômio, queridos, ele é um livro que, sem dúvida, tem Moisés como seu personagem central. A vida de Moisés, as atitudes de Moisés e o caráter de Moisés são que dão toda a base de sustentação para esse livro. É através de Moisés que nós conhecemos muitas vezes o caráter de Deus. O livro é permeado com tudo que diz respeito a Moisés. E esta semana, então, a vida, o ministério de Moisés, mas também a sua morte e a sua ressurreição vão nos ensinar a aprender mais sobre o caráter de Deus. Eu quero começar aqui, pastor Manuel de Andrade, trazendo ao senhor um questionamento. A lição de domingo vem falando sobre a primeira parte do pecado de Moisés. E quando nós lemos ali Números, capítulo 20, versos de 1 a 13, e você que nos acompanha se lembre, esse é um comentário, é um estudo complementar da lição. Portanto, o nosso convidado pode ou não ler alguma passagem, ele pode ou não abrir a Bíblia e ler com você, vai depender de como ele preparou ali o seu conteúdo, mas a verdade é que nós esperamos que você, que está conosco, assista estudando também a sua lição. Então assista, dê pause, leia o texto,
tá bom? Nos acompanhe. Mas, pastor Manuel, Números 20, de 1 a 13, nos relata ali algo muito interessante. Moisés, ele foi punido por Deus. O que aconteceu? O que foi essa punição? Por que ela aconteceu? E como podemos entender sobre Deus, né? E sobre Moisés e sobre essa situação quando lemos esse relato de Números de 21 até 13, pastor Manuel? É bom nós percebermos o subtítulo da parte de domingo, que diz assim: o pecado de Moisés. Todos nós sabemos que não existe nenhum ser humano que passe por este planeta e não peque, com exceção de Jesus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Moisés não é uma exceção. Inclusive, a vida de Moisés é dividida em 3 partes: 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos com o povo de Deus. No início da sua jornada, nessa primeira fase, ele pecou, matando um egípcio. Aí ele fugiu, depois teve aquele encontro com Deus, e Deus o chamou para libertar o povo de Israel do Egito. E a Bíblia diz que Moisés, ao ir com o povo em direção à terra prometida, o plano era, em 40 dias, o povo entrar na terra prometida. Infelizmente, devido aos pecados do povo, a incredulidade, Deus fez com que o povo passasse 40 anos no deserto. E Moisés, ele durante todo esse percurso de 40 anos, esteve liderando o povo sob a proteção de Deus, a orientação de Deus. Quando Moisés estava prestes a chegar à terra prometida, ele podia, de longe, ver a terra ao subir ao monte. E o que aconteceu? No final dessa jornada de Moisés e do povo de Israel, a água que jorrava da rocha estancou-se, isto é, parou. 40 anos antes, num lugar chamado Refidim, que significa lugar de descanso, de refrigério, a Bíblia diz que Deus chamou Moisés e disse: Moisés, vá até a rocha e bata ou fira na rocha. E a história bíblica diz que Moisés foi e feriu a rocha em Refidim. E dela saiu água. E durante os 40 anos, aonde o povo chegava, aonde tinha uma rocha, dela brotava água. Mas quando o povo já estava próximo à entrada da terra prometida, Deus fez com que a água cessasse. Parou de sair água, ou águas da rocha, e o povo começou a murmurar, dizendo: mas cadê a água, Moisés? E foi quando Moisés pegou o bastão, foi junto com alguns anciãos de Israel, e ao chegar diante da rocha, Deus tinha dito: olha, você não vai mais ferir a rocha, você vai falar à rocha. E o que aconteceu com Moisés? Quando a gente olha o texto sagrado aqui, a gente percebe que Moisés, ele, em vez de confiar em Deus e santificar o nome de Deus, simplesmente ele ficou irado, dizendo as seguintes palavras que estão contidas aí em Números 20, verso 10. Agora escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Então, Moisés, ele usou a glória dele, em vez de usar a glória de Deus, disse: olha, vocês querem que eu faça, ou nós façamos sair água desta rocha? Ele esqueceu que a água que brotava da rocha durante todos os 40 anos era produzida pelo poder de Deus. E ele ali, infelizmente, num momento de fraqueza, pegou o bastão e feriu a rocha em vez de falar à rocha. E o que aconteceu? Devido a este pecado, o povo de Israel conseguiu entrar na terra prometida, mas não o seu líder. E Moisés agiu como se as murmurações do povo fossem contra ele. Moisés não entendeu que as murmurações que o povo estava fazendo não eram
contra Moisés e sim contra Deus. Então ele tomou o lugar de Deus ali, infelizmente. Como consequência disto, ele não entrou na terra prometida. Então esse foi o grande pecado. Alguém diria, mas espera aí, um homem que passou 40 anos dirigindo o povo de Israel em um único ato, que em vez de falar a rocha, feriu-a novamente, por isso Deus não deixou entrar na terra prometida. Aí nós temos um livro chamado Patriarcas e Profetas, que diz que Deus não poderia poupar esse pecado de Moisés por ele ser um líder. Um líder. A graça de Deus acompanhou toda a trajetória de Moisés e do povo durante os 40 anos, através do maná, através da água, do perdão. E agora Deus tinha que usar não apenas a graça, mas também a sua justiça. E este foi o grande pecado de Moisés, ferir a rocha 2 vezes, quando deveria ferir uma. Por quê? Porque a rocha, segundo o que está no livro de Coríntios, ela representava Cristo. Então ele não podia ter ferido a rocha 2 vezes. Pastor Luiz, fique à vontade. Cara, quando essa história de Moisés foi uma das histórias que sempre me incomodou na Bíblia. Sempre me incomodou. Justamente porque eu fazia essa pergunta que o pastor Manuel falou ali. Poxa, Moisés aguentou tudo que aguentou, suportou todas as provações, aguentou aquele povo que não era fácil, né? Existe um verbo muito específico para se referir a murmúrios no Antigo Testamento, e ele aparece só 11 vezes no Pentateuco inteiro, e as 11 vezes que aparecem são durante os 40 anos de peregrinação do povo. A primeira é em Êxodo 15, e a última é uma semana, um mês antes de eles entrarem na Terra Prometida. Ou seja, eles passaram 40 anos reclamando, 40 anos atormentando Moisés, e Moisés, por causa de um errinho, uma coisinha, não entra. E aí, eu estava fazendo meu ano bíblico, eu estava escrevendo uma série de sermões sobre o livro de Números, e eu estava naquela parte onde Arão e Miriam se rebelam, né, contra Moisés. Capítulo 12. Isso, Números 12. Isso aqui é interessante porque a alegação de Miriam e Arão era a seguinte: Moisés se acha demais. Né? Miriam diz assim: porventura Deus fala só por Moisés, não fala também através de nós? Exatamente. E é como resposta a este texto que Deus chama Miriam para conversar, e Arão, né, diz assim: olha, se dentre vós houver profeta, a ele em sonhos ou visões me manifesto. Com Moisés não é assim. Boca a boca falo com ele como quem fala a um amigo. Ou seja, o que Deus está falando para Miriam? Miriam, não é que Moisés se acha, Moisés é. Ele é diferente. Exatamente. E ele é não porque ele quer ser, mas porque eu o tornei isso. Então não é que Moisés se acha especial, Moisés é especial. Moisés não é qualquer um. Ponto. Você deixa essa história guardadinha lá. Aí quando você chega agora para o episódio da rocha de Meribá, Moisés levanta a voz, vai para cima do povo, e Deus chama Moisés para conversar. Você vai perceber um pequeno padrão no Pentateuco, tá? Sempre que Deus chama alguém para conversar, não vai dar bem no final. Então, às vezes você pensa assim, Senhor, eu estou falando com o Senhor não está respondendo. Às vezes o silêncio de Deus é melhor para você. Então, deixa Deus quietinho. Porque quando ele chama a gente para conversar, às vezes o puxão de orelha vem forte. Né? Então, Deus chama Moisés para conversar e diz assim, Moisés, é o seguinte, você não é qualquer um. Então, lembra aquilo que ele fala para Miriam, diz assim, Miriam, Moisés não é qualquer um. Então, o meu relacionamento com ele é diferente, por isso ele tem essa função aqui. Agora, quando Moisés erra, Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, tu não é qualquer um. Então, qualquer um poderia fazer aquilo que você fez. Você, não. Porque o que você fez é potencializado por quem você é. E por quem você representa. Então, Pastor talvez... Luiz. Diga. Não, então, já entrando, você vai poder continuar, já entrando aqui na segunda-feira, na parte 2 do pecado, afinal, qual foi o motivo, então, que Deus dá essa bronca em Moisés
impede ele de entrar na terra. E o que ele fez assim? O pastor Manuel deu uma introdução, mas o que foi de tão errado que Moisés fez, pastor Luiz? Pois é. Ó, deixa eu primeiro dar uma de advogado do diabo aqui, não tentando justificar Moisés, mas ele é meu personagem bíblico preferido, né? Então eu gosto de falar sobre ele. Você vai ter que controlar o tempo aí. Não, o meu também. A gente olha e projeta na figura desses caras alguém que não era real, muitas vezes. Alguém que não era humano. E essa história, ela se torna legal, especialmente para mim, porque ela mostra que Moisés era humano. Ele era sujeito às mesmas coisas que nós. Ele sofria na carne muitas coisas que nós sofremos. Então, são 40 anos junto com aquele povo, sabe? E eu estava pesquisando aqui uma vez os momentos de oração de Moisés e eu achei eles particularmente interessantes, sabe? Então, eu anotei aqui quando ele entra na sua função de intercessor. Então, guarda essa palavra aí. Moisés atua basicamente como intercessor do povo, tá? E ele vai tendo um certo desgaste com o tempo. A rebeldia do povo, de certa forma, afeta Moisés emocionalmente, sabe? Tanto é que, ó, no episódio do bezerro de ouro, você vê Moisés suplicando a Deus pelo povo. No episódio das codornizes, de Miriam e Arão lá, Moisés ora a Deus e pede pelo povo. No episódio dos 12 espias, Moisés pede ao Senhor. Na rebelião de Coré, Datã e Abirão, ele não fala nada, ele só se curva, ele fica quieto. Tanto é que é Arão e Eleazar que intercedem pelo povo para que a praga cesse. E no episódio de Meribá ele cede. Então você está vendo que alguém que está fazendo assim, ó, emocionalmente o fardo está pesado, ele está cansando daquilo. E chega uma hora que ele explode. Volto a dizer, isso não justifica o que ele fez, mas ajuda a gente a entender que ele é humano e nós somos suscetíveis a isso também. Certo? Então, lá no final, quando ele arrebenta, ele explode, e o verso que o pastor Manuel leu é importante, porque diz assim: escutai, ó rebeldes, que seria de vocês se não fosse eu aqui para dar água? Então, nós temos dois problemas básicos aqui na fala dele. Primeiro, quando ele diz assim: escutai, ó rebeldes, ele saiu da sua função de intercessor e passou para uma função de acusador. Então, ele deixou seu papel. Ele não está cumprindo seu papel. O papel de Moisés não era acusar o povo, era interceder pelo povo. Então, o que ele está fazendo agora é acusando. Escuta aqui, seus rebeldes, seus sem vergonha, seus sei lá o quê. Entendeu? Então, ele sai do seu papel e assume um papel na Bíblia que é característico de Satanás, que é de acusação. Segundo, ele diz assim: se não fosse eu aqui, o que ia ser de vocês? É aí que Deus entra e fala assim: Moisés, peraí. O negócio é eu de eu. Como assim? Filho, tu Bem isso. não entendeu, não? Você não é você aqui. Sou eu. Então, tem um texto na Bíblia, né, que diz, eu não me lembro agora bem a referência da placa aí, mas Deus diz assim: não darei minha glória a outrem, né? Deus não divide a sua glória. Então, Moisés agora puxa e diz assim: não, se não fosse eu aqui, vocês não iam ter água. Ele diz assim: não, Moisés. A água é proveniente de mim, não de você. Você é um mediador. Isaías 42:8, pastor. Isso, obrigado. Então, você está vendo que ele sai da sua função. Ele sai do propósito para o qual Deus o chamou. Então, para aqueles que exercem uma função de liderança, especialmente na igreja, né, nós estamos aqui em pastores, se existe um caminho perigoso para nós, é nós sairmos do propósito de Deus para a nossa vida. Não tem como dar certo no final, se a gente se desviar do propósito para o qual nós somos chamados e nós somos criados. Esse acho que é um dos problemas mais sérios que ele causou ali. E segundo, ele traz para si aquela prerrogativa de Satanás, né? Eu. Se coloca no lugar de Deus. Então, eu volto a dizer, para qualquer um em Israel ali, talvez isso fosse tolerável. Mas para Moisés, exercendo a função que ele está exercendo, não é admissível. Pequeno parênteses, Juliano, antes de você falar. Não, fique à vontade. Nós, como igreja, a gente costuma ter essa ideia de que nós somos aquele povo escolhido, a igreja remanescente,
né? Aquele povo que foi separado e designado por Deus para pregar uma mensagem muito específica num tempo muito específico. Então, duas coisas são importantes para a gente, já que a gente assume para a gente essa responsabilidade. Primeiro, é muito perigoso nós nos desviarmos desse propósito para o qual nós entendemos que Deus chamou a nossa igreja. Então, se a gente desviar a nossa igreja do propósito para o qual ela foi criada, nós estaremos trilhando um caminho muito perigoso. Segunda coisa, se nós achamos que nós não somos qualquer povo, nós não podemos esperar ser tratados por Deus como qualquer povo. Tem coisas que para outras pessoas, para outras denominações, para outros povos, seriam aceitáveis. Para nós, não. Luiz, muito bom, pastor Luiz. Eu fiquei pensando aqui, eu gosto do pastor Luiz, pastor Manuel, porque ele traz boas reflexões. Eu já tenho uma outra pergunta para o senhor, mas eu fiquei pensando aqui, eu nunca tinha pensado por esse viés. Veja, porque quando a gente olha para Moisés e Arão, a gente percebe que Arão tinha o status, o cargo, mas Moisés era o intercessor na prática. Mas eu nunca tinha parado para pensar por esse viés. Veja, Moisés, ele exercia, para você que está nos ouvindo, o pastor Luiz falou aqui, ele exercia uma função que era do próprio Cristo, Satanás, intercessor. Ele sai dessa posição e passa a se colocar numa posição que era de Satanás, que é acusador, né? Reclamar era trabalho do povo. Não reclamar e interceder era trabalho de Moisés. Ele toma aquilo que era para o povo fazer. Muito bom, pastor Luiz. Muito bom. Olha, grande reflexão. Eu quero só, para você que nos acompanha, pastor Manuel citou, pastor Luiz também, no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 37, no terceiro parágrafo, Ellen White escreve assim: a rocha ferida era uma figura de Cristo, e por meio deste símbolo são ensinados a nós as mais preciosas verdades espirituais. Assim como as águas vivificadoras brotavam da rocha ferida, assim de Cristo, que é o ferido de Deus, ferido pelas nossas transgressões e quebrantado pelas nossas iniquidades, Isaías 53, 4 e 5, a torrente da salvação flui a uma raça perdida. Assim como a rocha foi ferida uma vez, semelhantemente Cristo deveria ser oferecido uma vez para tirar o pecado de muitos. Hebreus 9, 28. Nosso Salvador não deveria ser sacrificado uma segunda vez. E é tão somente necessário aqueles que buscam as bênçãos de sua graça, que peçam em nome de Jesus, derramando o desejo do coração em uma prece feita no espírito de arrependimento. Então veja, aqui a senhora White escreve, ela continua dizendo: tal oração levará perante o Senhor dos Exércitos os ferimentos de Jesus. Então, de novo, fluirá o sangue doador da vida, simbolizado pelo fluir da água da vida. Há uma ligação, pastores, com o que acontece na cruz. Cristo é ferido e dali sai sangue e sai água. E ele deveria ser ferido uma única vez. Então, muito obrigado, porque vocês trouxeram luz. Então, quando Moisés, o pastor Manuel e o pastor Luiz, quando Moisés simplesmente fere a rocha, ele peca por 2 pontos. Primeiro, ele diz que ele que ia fazer sair a água. E ele fere a rocha, que era símbolo de Cristo, não é? Que deveria ser ferida uma única vez. E o pastor Luiz citou um verso lindo, Isaías 42, 8, a glória de Deus e não deve ser dada a ninguém. Pastor Manuel, uma outra pergunta, agora na lição de terça-feira, que fala sobre a morte de Moisés. Esse relato ali de Deuteronômio, capítulo 34, versos 1 a 12, baseado nele, eu pergunto ao senhor, o que acontece exatamente com Moisés e o que Deus faz para mostrar a ele o que o pastor Luiz acabou de comentar, que Moisés não era qualquer um, que Moisés era especial. Nos ajude a entender um pouco mais esse episódio da morte de Moisés. Muito bem. Eu quero fazer aqui um link entre a segunda e terça, fazendo uma observação. Quando Deus chamou Moisés para que subisse ao monte, e Deus disse, ali você morrerá, Deus dá 2 motivos por que Moisés iria morrer. E esses 2 motivos estão em Deuteronômio, capítulo 32, os versos 50, vamos ler o 51 para a gente poupar tempo, o 51 e 52. Diz assim, Deuteronômio 32, versos 51 e 52. Porquanto
prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Eu acho extremamente importante aqui essas duas expressões de Deus a Moisés. A primeira, porquanto prevaricastes contra mim. E a segunda, não santificaste o meu nome. Ao olhar essa expressão, prevaricar, eu tive a curiosidade de olhar num dicionário e a palavra prevaricar significa cometer abuso de poder, faltar ao cumprimento do dever por intermédio, ou melhor, por interesse ou por má fé. Ato de desrespeitar ou não cumprir uma ordem e dever por má fé. Portanto, o que aconteceu com Moisés? Ele cometeu abuso de poder, falta do cumprimento do dever, porque Deus tinha dito, você vai falar e não ferir. E o segundo motivo aqui, que o pastor Luiz já expressou muito bem aí também, mostrando que Moisés, ele não creu em Deus para santificá-lo. Faltou fé ali em Moisés. Ele tomou para si, né, aquilo que Deus tinha direito. Ele não santificou a pessoa de Deus. Aí Deus chega e diz, olha, você não vai entrar na terra prometida. Mas só que Deus exalta Moisés. Deus coloca Moisés em um patamar como poucos homens na terra tiveram o privilégio. Por exemplo, ao dizer que ele iria morrer, Deus disse, olha, Moisés, ele fala comigo, ou falava comigo face a face. E no final do livro diz assim, nunca houve profeta como ele. Eu fiquei extremamente feliz ao ler um texto em um livro nosso chamado Patriarcas e Profetas, de Ellen Golden White. Na página 478, tem uma frase que eu acho muito interessante. Diz assim, se Moisés tivesse permanecido fiel, teria entrado na terra prometida e seria trasladado para o céu sem ver a morte. É uma expressão extremamente importante aqui. A serva do Senhor, nós cremos que Ellen G. White foi uma profetisa, temos vários motivos para assim identificá-la, e diz aqui que se Moisés ele tivesse permanecido fiel, não tivesse ferido a rocha e dado a glória a Deus, santificado o nome de Deus, ele teria entrado na terra prometida e logo depois ele teria sido trasladado como foi Enoque e Elias. Mas o que aconteceu com Moisés? Infelizmente, Moisés, ele lá no monte, ele teve os seus últimos contatos com Deus e com a terra. Nós temos um capítulo quase que inteiro do livro Patriarcas e Profetas, dizendo que Deus deu uma visão panorâmica para Moisés do futuro. Moisés contemplou toda a trajetória do povo de Israel por milênios. Ele viu a apostasia de Israel através de visão. Ele viu o nascimento do prometido de um profeta maior que ele, conforme está em Deuteronômio 18, verso 15 e 18. Ele viu a morte de Jesus, ele viu a ascensão de Cristo e ele viu o segundo advento de Cristo, porque ele era um profeta. Então, Deus descortinou o futuro para Moisés e ele teve esse privilégio. Além de ver Deus, né, o único homem que teve o privilégio de estar bem próximo de Deus, viu as costas de Deus, porque nenhum ser humano pode ver Deus e continuar vivo, mas Moisés foi um homem muito privilegiado. Não apenas por ter estado perto de Deus, mas também por ter contemplado a história do povo de Deus através dos séculos. Deus não abandonou seu filho.
Deus não esqueceu. Foi o único homem em toda a história deste planeta que morreu nos braços de Deus. O único. Porque diz a Bíblia que na hora da morte de Moisés, lá estava Cristo com anjos. E eu imagino ali Moisés nos braços, assim como João, na Santa Ceia, ele teve o privilégio o único homem em toda o Novo Testamento que teve o privilégio de se reclinar ao peito de Jesus. Eu levei quase 30 anos para aprender por que João reclinou ao peito de Cristo. Assim como João reclinou-se ao peito de Cristo na Santa Ceia, Moisés, no final da sua vida, reclinou-se ao peito de Cristo, aos braços de Cristo, e ali adormeceu. Amém. Que privilégio. Deus seja louvado por isso. Amém, pastor Manuel. Que linda reflexão, grandes lições sobre a morte de Moisés. Morreu, pagou o preço do seu pecado, porque todo pecado traz uma consequência, apesar de Deus perdoar todos os pecados. Mas, pastor Luiz, aconteceu algo depois da morte de Moisés. Judas 9, ou capítulo 1, verso 9, nos relata isso. Como esse texto, pastor Luiz, fala um pouco disso, e como esse texto nos ajuda a entender Moisés aparecendo no Getsêmani, ao lado de Elias, aquele que foi transladado sem ver a morte, para Jesus ali. Comenta um pouco sobre a ressurreição de Moisés, pastor. Lição de quarta-feira. Beleza. Puxando o gancho que o pastor Manuel falou ali, né, começou, existem algumas coisas muito bonitas nesse processo todo, né? Eu li um escritor judeu chamado Moshe Grilach. Ele diz que Deus fragmentou, né, ele pulverizou o relato da morte de Moisés no Pentateuco, porque isso doía no coração de Deus, né? Assim, foi algo muito dolorido para Deus, então ele resolveu não deixar concentrado num pedaço só na Bíblia, ele espalhou para que a dor não fosse tão grande. E ele usa, ele faz isso, né? Ele fala sobre isso mencionando um texto que está em Deuteronômio, quando Moisés fala ao povo, né? Ele, logo no comecinho, Deuteronômio capítulo 3, onde ele diz lá, né? Por este tempo implorei ao Senhor que me deixasse ver a terra, e Deus disse assim: basta, Moisés, não me fale mais nisso. Então era algo que era muito difícil para Deus, doeu no coração de Deus ter que fazer aquilo. Mas o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E tem um outro rabino chamado Rashi, e Rashi tem uma frase que eu acho interessante. Ele diz assim: quando Deus exerce a sua justiça mediante os seus santos, ele é temível e justificável diante da congregação. Ou seja, quando Deus não poupou Moisés, ele mostrou que ele é justo, que ele não faz acepção de pessoas, né? E lembra também o tio do Peter Parker, para aqueles que estão aí na febre do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sabe que eu pensei nesse profeta agora há pouco, né? Brincando aqui, mas que frase importante, hein? Então, quando Deus exerce essa justiça, ele é temível e justificável diante da congregação, né? Porque você vê que se Deus não poupou um erro de Moisés, eu tenho que tomar muito cuidado com a minha vida, né? Eu tenho que policiar e cuidar muito da minha vida. E acho que esse momento ali, né, da morte, como o pastor Manuel falou, para mim é um momento muito bonito. Eu choro todas as vezes que eu leio Patriarcas e Profetas vendo aquilo ali, porque é lindo demais. E uma vez eu estava conversando com a minha esposa, né, aquelas conversas estranhas que a gente tem, principalmente no período que ela estava muito doente, assim. Se eu morrer antes de você, o que vai ser escrito na minha lápide, né? Qual vai ser o meu epitáfio, essas coisas assim. E acho que Moisés tem o epitáfio mais lindo de toda a Bíblia. Porque quando ele morre, diz assim: assim morreu Moisés, servo de Deus. Esse é o epitáfio de Moisés. Servo de Deus. Para nós que somos líderes, acho que se nós tivéssemos a honra de ter isso na nossa lápide, caso Jesus não voltasse, seria o dever cumprido, entendeu? Você ser reconhecido pela eternidade como alguém que era servo de Deus. Então, obviamente, Deus não ia deixar isso barato, né? Então, Satanás exultou por um momento, como ele faz.
sempre com os filhos de Deus, né? A exultação de Satanás e o triunfo de Satanás é sempre momentâneo, nunca é permanente. E Deus pega agora e levanta o seu filho. Então, óbvio que aqui para algumas pessoas é muito difícil entender essa ideia da ressurreição de Moisés, porque a gente precisaria voltar na questão de como Deus trata a morte, esse tipo de coisa e tudo mais. Então, a gente não tem tempo para isso. Mas acho que para mim a grande evidência não é nem tanto o texto de Judas, mas sim a própria presença de Moisés na transfiguração. Visto que nós não acreditamos que o ser humano tem uma alma, e sim é uma alma, então ali não poderia ser um espírito de Moisés ou a alma de Moisés. Teria que ser o próprio Moisés ali, né? E também não é uma questão de visão ali, né? Não dá para encarar aquele episódio como uma visão. Os dois realmente estavam ali, estavam conversando com Cristo. Diz o Espírito de Profecia que eles estavam animando Cristo, né? E eu queria ser uma mosquinha para estar ali para saber o que eles estavam conversando. Deve ter sido tão legal a ponto de Pedro falar assim, gente, eu quero morar aqui, né? Mas eu acho que eu imagino pelo menos uma coisinha de Moisés falando para Jesus ali, sabe? Eu imagino Moisés falando para Jesus assim, Senhor, aguente. Eu sei o que o Senhor está passando. E se tem alguém que poderia falar para Jesus assim, ó, eu sei o que você está passando, é Moisés. Senhor, sabe? Eu sei o que é estar cansado. Eu sei o que é aguentar a incredulidade. Eu sei o que é aguentar a murmuração. Eu sei o que é aguentar a ingratidão. Eu sei o que é aguentar um povo rebelde e ainda assim se curvar diante de Deus, dobrar os joelhos e interceder por eles e amá-los acima de tudo. Então, Senhor, aguente, porque eu sei que isso vai passar. Eu imagino Moisés falando isso para Jesus ali naquele momento, sabe? Por que isso? Porque Moisés fez isso no momento da sua morte. Eu acho interessante porque quando Deus fala para Moisés, Moisés, tu vai morrer. Moisés não reclama, ele não joga a culpa para cima do povo, ele, sabe, ele fica ali, ele ouve, e tem uma coisa que eu acho espetacular, que é assim, depois que Deus diz para ele que ele vai morrer, ele vira para Deus e fala assim, Senhor, e o povo? E o povo? Bota alguém perto deles para que eles não sejam como ovelhas que não têm pastor. Quer dizer, esse povo que reclamou, que resmungou, que foi ingrato, um monte de coisa, tá? No momento da morte dele, qual é a preocupação dele? E o povo? Aí Deus diz assim, filho, você não reparou em Josué, não, aí? Tanto tempo ao teu lado. E eu acredito que Josué esteve tanto tempo ao lado de Moisés, justamente por causa daquilo que o pastor Manuel falou, porque o plano de Deus não era que Moisés governasse na terra prometida ou liderasse na terra prometida, Moisés seria trasladado. Então, como Moisés seria trasladado, Deus já havia preparado um substituto para ele, que era Josué. E Josué seguiria. Então você vê como Deus é perfeito, né? E mesmo Satanás tentando frustrar os planos de Deus ainda se concretizam, né? Ele aparentemente venceu quando Moisés morreu, mas Deus triunfou quando Moisés ressurgiu. Amém. Tremendo, tremenda e reflexão também. E para você que nos acompanha, lembre-se, nós precisamos entender que nossa vida é feita de ciclos. Moisés começou um ciclo, ele iria terminar com a morte ou com a transladação, e ali dali para frente quem assume é Josué. Mas, amigos, eu me lembro, falando um pouco de Moisés, quando você lê Deuteronômio, é claro que nós sabemos hoje que Deuteronômio, o final ali do texto é escrito por Josué, porque Moisés estava morto, não poderia escrever sobre a sua própria morte, né? Josué, Deuteronômio 33, mas quando nós olhamos ali 32, 33, nós vemos Moisés chamando o povo, chamando Josué e abençoando o povo e dando glórias ao nome de Deus, né? Dizendo quem era aquele Deus. Moisés não sabia que ia ressuscitar. Moisés não tinha a menor ideia. Mas Moisés sabia quem era Deus, e ele sabia que se Deus estava permitindo que ele não entrasse na terra, era porque Deus tinha os seus motivos. Nós precisamos aprender que Deus é soberano. E se coisas boas e ruins acontecem, Deus sabe o porquê. As boas ele traz a nós, as ruins ele não causa, mas às vezes ele permite, ele não intervém. Tenha certeza, no final da história deste mundo você vai descobrir
que tudo foi para o seu bem. Pastor Júlio, Manuel, Pastor Luiz, estamos chegando ao final. O Pastor Luiz pode fazer mais um comentário. Depois eu quero fazer uma pergunta para os dois, para nós encerrarmos. Pastor Luiz. Tá. Então, eu só queria pegar esse gancho que tu falou ali da consagração de Josué, porque a gente está em final de ano, né? Então, são momentos aí de transferências pastorais, são momentos de novas eleições para cargos, então, irmãos que estão assumindo cargos, outros deixando cargos. E eu gostaria de falar justamente sobre isso, sabe? Se espelhe na maturidade de Moisés. Filho, se Moisés foi substituído, quem sou eu e quem é você para achar que valemos alguma coisa? É bem isso, hein, Pastor Luiz? Então, se ele foi substituído, amigo, eu e você devemos dar graças a Deus de ter a oportunidade de trabalhar. Exatamente. E se você tiver que entregar um cargo, se você estiver saindo de um distrito, faça como Moisés fez com Josué. Encerre o seu ciclo com alegria. Abençoe. Encerre o seu ciclo com a certeza de que o seu dever foi cumprido e abençoe o seu sucessor. Dê a ele a sua bênção, dê a ele a sua aprovação, porque isso é importante para ele e para a igreja, para que a igreja entenda que quem lidera ela é Deus e não homens. É isso aí, Pastor Luiz. Ano que vem, é o 4º ano aqui no Ministério da Escola Sabatina, eu sinto que está na hora de começar a preparar um substituto também, viu? Vamos orando aí, porque a gente começa, né, Pastor Manuel? Mas alguém vai terminar, alguém vai continuar, né? E Deus vai mostrando quando está na hora de você passar o bastão. Então, 2022 estaremos juntos aí e quem sabe novas coisas virão. Mas, Pastor Manuel, Pastor Luiz, mas estou com você, você que nos acompanha, estaremos juntos durante todo 2022, tá bom? Não sei se por bom ou por mal, mas estaremos juntos aqui mais um ano. Pastor Manuel, mas e a ressurreição dos filhos de Deus? Porque o Novo Testamento traz uma luz aqui, né, sobre essa questão da ressurreição também, baseado ali em 1 Coríntios 15, 13 a 22, e olhando essa ressurreição de Moisés, qual ligação tem essa ressurreição com aquela que acontecerá com os filhos de Deus, quando Jesus voltar, os que morrem hoje no Senhor? O que Paulo comenta sobre isso? Pastor, fale um pouco para nós sobre essa questão da ressurreição dos filhos de Deus na lição de quinta-feira. Aproveitando, falando aí sobre a ressurreição de Moisés e a ressurreição dos justos, de todos os que morreram em Cristo, quero fazer um link aqui. Por favor. Na hora em que Jesus apareceu para ressuscitar Moisés, Satanás, sabendo que Cristo tinha planos de trazer Moisés à vida e nunca alguém tinha saído da sepultura, porque todos estavam ali prisioneiros, porque o salário do pecado é a morte. E quando Cristo chegou para ressuscitar Moisés, o diabo estava ali para opor. Não, você não vai ressuscitá-lo. Porque o diabo sabia que se Moisés fosse ressuscitado, todos os demais filhos de Deus, desde Adão até o último, sairiam da sepultura. Existe um texto, que inclusive que eu estou fazendo uma exegese desse texto no meu livro, lá em Romanos 5, verso 14, a Bíblia diz assim, a lei, ou melhor, a morte reinou desde Adão até Moisés. Está escrito lá, Paulo diz essa frase. A lei, ou melhor, a morte reinou desde Adão até Moisés. Descobri, através de pesquisas, que a morte tem 4 reinados. O primeiro reinado da morte foi exatamente de Adão até Moisés. Por que houve um reinado 100% da morte? Porque ninguém jamais saíra da sepultura durante esse período de Adão até Moisés. E agora Cristo chega para quebrar esse domínio diabólico. E Cristo ressuscita Moisés. Então, o reinado da morte foi quebrado, coisa que o diabo não queria que acontecesse. E ao trazer Moisés à vida, ressuscitando, Jesus garantiu a toda a raça humana que o aceitasse como Salvador também ser ressuscitado. Muito bem. Quando Moisés apareceu no Monte da Transfiguração junto com Elias,
existe um comentário muito bonito no livro Desejado de Todas as Nações, onde a serva do Senhor explica que Moisés era um símbolo de todos aqueles que serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo. E Elias representando todos os que serão trasladados sem ver a morte. Então, quando Jesus disse para os discípulos, lá em Mateus 17, verso 1 em diante, alguns de vocês não morrerão sem ver o reino de Deus, sem ver a vinda do Filho do Homem. Inclusive, uma vez, um ateu, lá no Rio de Janeiro, ele me impressionou, dizendo que Jesus é mentiroso, porque Jesus disse aos discípulos que alguns dos que ali estavam não morreriam até ver o reino de Deus, a vinda de Cristo. Como você explica isso? Disse aquele ateísta. E eu simplesmente peguei a Bíblia, li o texto e disse assim: 8 dias depois, aqueles 3 discípulos estavam vendo a segunda vinda de Cristo em miniatura. Cristo glorificado, como será na sua segunda vinda, Moisés representando os que serão ressuscitados e Elias representando os que serão trasladados. Então, ali estava a volta de Jesus em miniatura. Aí ele entendeu o texto. Então, todos que estão no pó da terra serão ressuscitados na segunda vinda de Jesus, que a Bíblia denomina de primeira ressurreição. Por que isso vai acontecer? Porque Jesus pagou o preço da nossa redenção lá no Calvário, e ele tem as chaves da morte e da sepultura, do inferno. E quando ele voltar, ele vai dizer: despertai-vos, despertai-vos, despertai-vos. Quando Jesus chamou Lázaro da sepultura, Jesus teve que pronunciar o nome Lázaro, vem para fora, porque se ele não pronunciasse, diz a inspiração, todos que estavam ali mortos, próximos, sairiam da sepultura. Então Jesus fez questão de dizer: Lázaro, somente você por enquanto. Dentro em breve, a voz de Cristo, do arcanjo, será ouvida em toda a face da terra. E aqueles que estão no pó da terra, nos mares, nos oceanos, não importa onde, ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão ressurretos. Esta é a grande esperança que nós temos da ressurreição na volta de Jesus. E quando ele voltar, fará o que fez com Moisés. Será levado para o céu. Moisés, ou melhor, Enoque, Moisés e Elias foram os primeiros homens a pisarem na Nova Jerusalém. Enoque Amém. Foi o primeiro. Os portais se abriram. E eu termino dizendo, lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 1, João, ele começa o texto, o capítulo, dizendo: e eu vi uma porta aberta no céu. Cristo abriu uma porta, não só a porta da sepultura, mas também a porta do céu. Ela está aberta para todos aqueles que serão ressuscitados. E o meu desejo é que você, querido amigo, continue pesquisando a Bíblia, se preparando nesse novo ano que se aproxima, de 2022, que você e eu possamos andar como Moisés andou com Deus. A Bíblia chama Moisés de homem de Deus. Algumas vezes, alguns homens são chamados homens de Deus. Que você e eu sejamos homens e mulheres de Deus. E que dentro em breve, quando o príncipe da vida aparecer, e ao chamar pelo teu e o meu nome, estejamos prontos, ou mortos ou vivos, nós receberemos ou a ressurreição ou a trasladação. Que Deus Amém. Realmente nos dê esse poder, essa força, para naquele dia alcançarmos o que Deus promete. Amém, pastor Manuel, muito obrigado por essa explanação sobre a ressurreição dos filhos de Deus e aquilo que Deus está preparando para nós, não é? Agora, pastor Luiz, antes de chegarmos a esse ponto, olhando para a vida de Moisés, nós percebemos que ele foi um homem que viveu pela fé. Mas ele cometeu muitos erros, e a rocha ferida é um exemplo claro. Podemos dizer que a vida de Moisés, pastor Luiz, é um exemplo que a salvação ocorre unicamente pela graça através da fé, independente das obras da lei? Com toda certeza. Como eu comentei anteriormente ali, né?
Essas histórias estão na Bíblia para que a gente veja que esses caras são humanos. Eles eram reais, eles tinham carne, ossos, sentimentos, as coisas doíam neles tanto quanto doem em nós, né? E essas histórias estão ali primeiramente para nos mostrar isso, que eles não são personagens fictícios, né? Eles são reais. E segundo, se Deus agiu na vida deles do jeito que agiu, pode agir na nossa também. Então, os triunfos deles também podem ser os nossos e as provações deles também podem ser as nossas, né? Então, isso existe e com toda certeza pode servir de um fio de esperança para todos nós, né? Até mesmo essa questão da ressurreição, como o pastor Manuel falou, né? Então, a história de Moisés está ali para provar para aqueles que creem em Deus, né? Que para quem está em Cristo, a morte não é sentença, ela é circunstância. É só isso. Amém. Amém, pastor Luiz. Pastor Luiz, pastor Manuel, eu quero agradecê-los muito, muito obrigado. Olha, eu confesso que essa lição de encerramento foi melhor do que eu esperava. Eu sabia que seria muito bom, mas superou as expectativas. Falar de Moisés é sempre uma bênção, falar de Deus. E é muito bom quando nós trazemos aí, aliando aí, né, pastor Manuel, a Isso. velha guarda com a jovem guarda. Isso, exatamente isso. Os que foram e os que estão sendo, né? O pastor Luiz e o pastor Manuel aí representam muito bem essas duas categorias de pastores que são estudiosos da palavra de Deus, de que amam a Bíblia e que amam estudar a Bíblia, não é? Pastor Manuel, eu recebi algumas perguntas aqui no WhatsApp, e sempre temos comentários, né? Outro dia alguém me perguntou sobre o livro do Senhor, né? Aquele da Testemunha de Jeová. Então, nós vamos deixar um contato aqui, pastor. Quem tiver interesse em adquirir o seu livro, vai entrar conosco em contato através desse e-mail e nós vamos providenciar para que esse contato chegue até o Senhor e a gente faça isso. Mas, já que estamos encerrando aqui, pastor Manuel, a primeira pessoa que mandaram um e-mail dizendo assim, eu quero o livro do pastor Manuel, para esse e-mail, o primeiro e-mail que chegar, nós vamos dar um de presente, tá bom? Nós vamos Prometo. dar um livro, não o que está esgotado, né? Mas uma verdadeira testemunha de Jeová à luz da Bíblia. E o pastor Luiz também vai receber um de presente aí, viu, pastor Luiz, na sua casa, tá bom? Com certeza. Vai receber um aí de presente. Então, escreva. O primeiro que escrever, eu quero o livro do pastor Manuel. Para esse e-mail, vai receber aí um presente, vai chegar na sua casa. E os outros que quiserem adquirir, a gente vai passar o contato do pastor Manuel de Andrade também. Escreva para esse e-mail. Amigos, muito obrigado mais uma vez. Vocês abençoaram demais aqui a nossa lição da Escola Sabatina. Antes de encerrarmos com uma oração do pastor Manuel, para você que nos acompanhou, você, minha irmã, meu irmão, de qualquer denominação, muitos não são membros da Igreja Adventista, outros são. Foi um privilégio estar com você, eu, pastor Júlio Ribeiro, aqui do Ministério da Escola Sabatina da Igreja do UNASP, Campus Engenheiro Coelho. Me senti privilegiado de estar com você todo este ano. Estaremos juntos no próximo ano. Eu quero reforçar, se inscreva no canal, porque na semana que vem nós já estreamos a nova temporada sobre o livro de Hebreus. Estamos preparando aí algumas coisas especiais. Teremos convidados que vocês já conhecem, teremos novos convidados. Estamos também pensando em interação com você e pensando em acessibilidade, ok? Então, não deixe de se inscrever, curta, compartilhe, mas se inscreva e ative as notificações youtube.com/Igreja Unasp. Faça parte dessa comunidade de adoradores. Estaremos juntos em 2022. Pastor Manuel, eu estou meio que olhando para o lado aqui, porque enquanto a gente gravava, o meu monitor principal apagou aqui. Eu estou com o meu outro monitor, né? A gente trabalha com duas telas para facilitar. Então, estou olhando meio para o lado aqui para ver vocês. Mas, pastor Manuel, por favor, traga uma oração nesse momento sobre o pastor Luiz, sobre mim e sobre todos que vão nos assistir nesse momento, nessa semana, e pedindo que realmente, como o senhor já citou, que o 2022 seja um ano ao lado de Deus. Tá? Eu quero mandar um abraço antes para as esposas, que eu conheço, dos dois, né? A irmã Eulália, a irmã Jaqueline, a Eloá, filha do pastor Luiz, também tem o Milton, o Menderson, e tem uma menina, né, pastor Manuel? Elaine. Como? Elaine. Milton, Menderson e Elaine, os filhos do pastor Manuel. Que Deus abençoe muito a família de vocês. Pastor, encerre com uma oração, por gentileza. Pois não. Glorioso Deus, nosso Criador e Redentor, a nossa gratidão pelo privilégio de
ter nos dado durante esse trimestre de estudar o livro de Deuteronômio. Quantas coisas bonitas aprendemos a teu respeito, querido Deus. E também a respeito do povo de Israel e do seu líder, Moisés. Obrigado, Senhor, porque o livro de Deuteronômio fala de uma graça maravilhosa, perdoadora, salvadora, de um Deus que nos ama. Mesmo que venhamos a pecar, a tua graça é maior do que o nosso pecado. Nesse momento, queremos te pedir bênçãos em favor de todos nós para o ano que se aproxima. Queremos ter, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia e poder, um ano abençoado, próspero, e que continuemos a pregar o teu evangelho, a levar as boas novas para tantas pessoas que ainda não te conhecem, nem conhecem as tuas verdades. Continue abençoando o pastor Júlio, que está dirigindo este programa especial de estudos da lição da Escola Sabatina online, que a tua bênção repouse sobre ele, sobre sua esposa e seus 2 filhos. Abençoa também o pastor Luiz Fernandes, ser com ele, o seu ministério aí no Paraná, as suas igrejas. Abençoa grandemente para que, nesse próximo ano, ele possa levar dezenas, centenas e centenas de pessoas aos pés de Jesus. Abençoa todos os pastores, obreiros, líderes da tua igreja e abençoa também aqueles que estarão assistindo nesta semana esta lição. Estejas com todos nós e dá-nos a tua bênção ao despedirmos desta lição em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.